Lembrai-vos da mulher de Ló. Essas foram as palavras de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 17 e versículo 32. Esta passagem ocorre dentro de um discurso de Jesus sobre o juízo vindouro e a necessidade de vigilância e prontidão por parte dos seus discípulos. No contexto, Jesus estava ensinando sobre a vinda do reino de Deus e comparava os dias desse evento com os dias de Noé e de Ló. Ele menciona que, assim como as pessoas estavam ocupadas com seus afazeres cotidianos nos dias de Noé e de Ló, muitas também estarão despreparadas para a chegada do reino de Deus. Ao mencionar a mulher de Ló, Jesus estava se referindo ao relato do Antigo Testamento em Gênesis, capítulo 19, onde Ló e sua família são instruídos a fugir da cidade de Sodoma e Gomorra antes que ela seja destruída por Deus. E é justamente sobre a destruição de Sodoma e Gomorra que iremos estudar no vídeo de hoje. Em Gênesis, capítulo 13, versículo 13 está escrito: Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Já em Gênesis, capítulo 19, somos apresentados ao relato completo sobre os pecados e a destruição dessas duas cidades, Sodoma e Gomorra. E agora você saberá por que Deus resolveu destruir essas cidades. A Bíblia nos ensina que Deus é santo em sua essência e em todas as suas obras. Em 1 Pedro, capítulo 1 e versículos 15 e 16, está escrito: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: Sede santos, porque eu sou santo. A santidade de Deus também é demonstrada através de sua justiça. Por isso, a Bíblia nos ensina que Deus não aceita o pecado e que ele julgará cada ato de injustiça. Em Romanos, capítulo 6 e versículo 23 está escrito: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Sodoma e Gomorra violaram os atributos de Deus e cometeram todo tipo de abominação contra o Senhor. Aqui estão alguns dos pecados cometidos por essas duas cidades. Pecado da imoralidade sexual. Sodoma e Gomorra eram conhecidas por sua prática desenfreada de perversões sexuais, incluindo a homossexualidade, conforme destacado em Gênesis, capítulo 19, e versículos 4 e 5. Pecado da violência. Os habitantes de Sodoma e Gomorra eram violentos e injustos, como evidenciado pela história em que tentaram atacar e abusar dos dois anjos enviados por Deus, conforme descrito em Gênesis, capítulo 19, e versículos 4 ao 9. Porém, o profeta Ezequiel descreve ainda outros pecados dessas cidades. Em Ezequiel, capítulo 16, e versículo 49 está escrito: Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Neste versículo, o profeta Ezequiel identifica outras iniquidades de Sodoma e Gomorra: sua soberba, sua indiferença para com os necessitados e sua negligência com o cuidado dos pobres. Isso destaca não apenas a imoralidade sexual e a violência associadas a Sodoma e Gomorra, mas também a falta de compaixão e justiça social, que também são condenadas pelas Escrituras. Então Deus enviou 3 anjos ao encontro de Abraão. Eles foram bem recebidos pelo patriarca e fizeram uma promessa a Abraão. Ele disse que Sara daria à luz um filho, e o seu nome seria Isaque. O anjo também avisou a Abraão sobre a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Enquanto um anjo ficou conversando com Abraão, os outros 2 anjos foram enviados até a cidade de Sodoma e Gomorra para resgatar Ló e sua família e destruir as 2 cidades. Ló era sobrinho de Abraão e vivia angustiado por causa da maldade e dos pecados dos moradores dessas cidades. Vejamos o que está escrito em 2 Pedro, capítulo 2, e versículos 7 e 8. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, por ver e ouvir, afligia todos os dias a sua alma justa com as injustas obras deles. Aqui eu faço uma observação. Ló agora estava colhendo as consequências da sua má escolha, pois quando ele se separou de Abraão, ele escolheu as campinas do Jordão, e aos poucos foi armando suas tendas até as portas de Sodoma. Quando tomamos escolhas sem consultar a vontade de Deus, podemos sofrer consequências terríveis. Então, antes de tomar uma decisão importante, ore e peça orientação ao Senhor. Vamos continuar. Quando os 2 anjos chegaram à cidade, já próximo do anoitecer, Ló estava sentado às portas da cidade e convidou ambos a repousarem em sua casa. Porém, os anjos recusaram o convite de Ló. Eles disseram que passariam a noite na praça.
Então Ló insistiu bastante até que eles aceitassem repousar na casa dele. Porém, antes de se deitarem para dormir, os homens da cidade, desejosos de praticar o mal, cercaram a casa de Ló, exigindo que ele entregasse os visitantes para que pudessem abusar deles. Ló insistiu para que eles não fizessem nenhum mal aos visitantes, pois eles estavam em sua casa sob sua responsabilidade. Porém, os homens eram violentos e tentaram agredi-lo e invadir a casa à força. Nesse momento conturbado, os anjos agiram, puxando Ló para dentro da casa e ferindo os homens com cegueira, de forma que eles não conseguiam encontrar a porta da casa. Então, ao amanhecer, os anjos instruíram Ló a reunir sua família e seus genros para fugir da cidade antes que fosse tarde demais. Disseram aqueles anjos a Ló: "Tens alguém mais aqui? Teus genros, teus filhos, tuas filhas e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-la." Esse clamor significava o pecado e a maldade que tinham subido à face do Senhor. Ló tentou persuadir seus genros a saírem com ele, mas eles rejeitaram. Ló, porém, demorava a obedecer à ordem dos anjos de pegar sua família e fugir da cidade. Então aqueles dois anjos lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher e de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: "Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças." No entanto, desafiando a ordem divina, a esposa de Ló olhou para trás, e como consequência, ela foi transformada numa estátua de sal. O coração da mulher de Ló estava preso em Sodoma. Ela não podia acreditar que estava deixando tudo que conquistou para trás. O texto descreve vividamente como as cidades foram consumidas pelo fogo e enxofre, testemunhando a ira de Deus contra o pecado e sua justiça imutável. Vejamos o que está escrito em Lucas, capítulo 17, versículo 29. "Mas no dia em que Ló deixou Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu, e os destruiu a todos." Este evento serve como um aviso solene sobre as consequências da rebelião contra Deus e a necessidade da sua misericórdia. Sodoma e Gomorra foram destruídas devido à extrema depravação e pecado que prevaleciam nessas cidades. A história da destruição de Sodoma e Gomorra, juntamente com a advertência de Jesus: "Lembrai-vos da mulher de Ló." Em Lucas, capítulo 17 versículo 32, nos apresenta uma poderosa lição sobre a importância da obediência e da vigilância constante. Assim como a esposa de Ló olhou para trás, desobedecendo a ordem do Senhor, e foi transformada em uma estátua de sal, somos alertados para não nos apegarmos ao passado ou aos prazeres deste mundo, em detrimento da vontade de Deus. Devemos lembrar que Deus é santo e justo, e Ele não tolera o pecado. E essa foi a história sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Se você gostou dessa história, veja também esse vídeo sobre o anjo do Senhor que matou 185.000 soldados do rei da Assíria em um só dia. Um forte abraço, um beijo no coração e que Deus abençoe sua vida.